A gente volta agora a falar do caso Marielle Franco. 8 anos após o assassinato da vereadora e do motorista dela, Anderson Gomes, amanhã a primeira turma começa a julgar os 5 acusados desse crime. Matheus Teixeira é quem volta para cá para trazer mais informações sobre esse tema. Matheus, conta pra gente, o STF está apostando nesse julgamento para conter também uma crise, porque o desgaste do caso Master tem sido grande e, é claro, isso acaba criando uma agenda positiva para os ministros do Supremo, uma vez que esse caso tem o seu julgamento aí tão aguardado há tanto tempo. Bem-vindo de volta. Clarissa, exatamente. Depois de semanas e semanas de crise, o Supremo chega em uma semana em que terá 2 julgamentos que podem ajudar a recuperar a imagem do Supremo Tribunal Federal, que vem desgastada muito devido ao caso do Banco Master. Isso inicialmente lá quando estourou o escândalo do Banco Master, veio à tona que a mulher do ministro Alexandre de Moraes tinha um contrato com o banqueiro Daniel Volcário de 129 milhões. Pouco depois vieram as notícias acerca das relações da família e do próprio ministro Dias Toffoli também com o Banco Master. Isso jogou o Supremo em uma crise. Enquanto isso, o presidente do tribunal, Edson Fachin, tentava aprovar um código de ética, ministros se opunham à iniciativa dele e ficou muito claro ali uma divisão interna. Isso desencadeou uma crise muito grande. Na semana retrasada, os ministros se reuniram. O ministro Dias Toffoli aceitou deixar a relatoria do Banco Master justamente para tentar conter a crise. Mas na sequência veio a revelação de que essa reunião fechada pode ter sido gravada de maneira clandestina e também a ofensiva do ministro Alexandre de Moraes contra a Receita Federal, contra servidores da Receita Federal que teriam tentado quebrar ilegalmente o sigilo de ministro do Supremo, mas a forma como ele atuou também gerou muita crítica. Portanto, depois do Supremo tentar superar a crise com o ministro Dias Toffoli deixando a relatoria, a gente já teve novos episódios que também trouxeram o Supremo para o centro do noticiário de forma negativa, mas agora os ministros acreditam que nós entramos em uma semana que isso pode ser revertido, não de maneira definitiva, mas pelo menos a gente vai viver uma semana em que o noticiário acerca do Supremo Tribunal Federal deve ser um noticiário positivo. Primeiro, por causa da Marielle Franco, como você mesmo dizia, Clarice, é uma investigação muito aguardada, demorou muito, a gente teve 5 trocas de delegado na Polícia Civil do Rio de Janeiro, uma investigação da investigação, ou seja, foi investigado se de fato havia uma investigação ou se aquela apuração estava tendendo apenas para absolver alguns dos envolvidos. Depois de toda essa celeuma, isso acabou parando no Supremo Tribunal Federal devido ao envolvimento de Chiquinho Brazão, irmão de um conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e deputado federal com foro privilegiado. Ele foi preso preventivamente, agora já está solto, mas agora vai passar por um julgamento definitivo em que ele pode ser condenado por ter assassinado a ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, que foi um crime, a gente sabe que teve uma repercussão mundial muito grave e agora o Supremo pode se encaminhar para fazer justiça, para encaminhar de fato uma solução para esse crime que já faz 8 anos e até hoje a gente não teve nenhuma condenação. Além disso, do caso da Marielle Franco, nós também vamos ter o julgamento dos penduricalhos, aquela decisão do ministro Flávio Dino que derrubou o pagamento de todas as verbas indenizatórias que fazem extrapolar o teto constitucional e que os juízes do Brasil todo, promotores, procuradores, recebem em grande monta. Muitos deles abusam, usam e abusam, chegam a receber salários que superam 300, 400 mil reais, e isso costuma também trazer um desgaste para a imagem do Poder Judiciário muito grande. Mas agora, com a decisão do ministro Flávio Dino, o Supremo Tribunal Federal, o plenário, pode referendar essa decisão e uniformizar o pagamento desses benefícios no Brasil todo e moralizar a remuneração dos juízes do país. E isso também pode ser visto como uma pauta positiva. Portanto, a solução e uma condenação definitiva desse crime tão aguardado da Marielle Franco, ao lado, o que deve acontecer na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é a responsável pelos julgamentos criminais. O relator é o ministro Alexandre de Moraes, os outros ministros vão junto com ele votar se condenam ou absolvem. E ao lado disso, teremos o plenário do Supremo discutindo os penduricalhos há muitos e muitos anos, né, Clarissa? Você que também já está há algum tempo na imprensa, já fez notícias sobre isso. Eu lembro logo quando eu comecei minha carreira, a gente já fazia reportagens sobre esses pagamentos absurdos e agora o Supremo pode minimamente moralizar isso, dar um basta e uniformizar o pagamento dessas verbas indenizatórias que muitas vezes são de fato válidas, um auxílio moradia para um juiz que está longe da sua casa, algo do tipo.
mas a gente sabe que essas verbas, que muitas vezes são válidas, na verdade virou uma grande farra, né? Não é só auxílio moradia, a gente tem até auxílio iPhone, auxílio peru, e isso o Supremo agora pode resolver essa situação e minimamente amenizar essa crise do Banco Master, que é muito grande, né, Clarissa? Sem dúvida, Matheus, mas eu, olha, com os meus mais de 25 anos aqui de estrada, eu não fico muito otimista, não, sobre alguma mudança drástica nessa questão dos penduricalhos. A gente pode ter ajustes pontuais, agora para ver uma mudança completa vai ser bem complicado aí. Obrigada pelas informações, por mais essa análise. Matheus Teixeira falando com a gente direto de Brasília.